Opa, senhores, olha eu de novo aí. Vamos falar agora. Primeiro passo a gente viu lá, né? Fizemos uma pecinha e tal no Design Spark. Agora a gente vai fatiar ela e preparar ela para a impressão, tá bom? Eu já abri aqui o Ultimaker Cura. O Cura é um software gratuito também e é um dos softwares mais utilizados. É o melhor? Não, tá? Tem softwares hoje melhores, o Orca, Slicer, a própria Reality tem o software dela, né? A Ultimaker também é fabricante de impressoras, mas é o software mais utilizado por quê? Porque ele é gratuito e segundo ponto, ele é aberto. Isso que é interessante. Você vai encontrar centenas, para não dizer milhares, mas centenas de modificações e melhorias de plugins gratuitos para cada vez tornar o software melhor. Ele é muito utilizado, não, atualizado. Por ele ser aberto, a pessoa foi lá, achou uma funcionalidade melhor, ele vai lá, desenvolve e coloca no programa e depois a Ultimaker faz o pacotinho de atualizações e manda para a gente, tá? Então, por isso que ele é o mais utilizado. Eu gosto muito dele, me adaptei bem a ele. Como eu disse, existem melhores, mais friendly, enfim. Sim, mas esse eu acho que ele atende muito bem. Quando você instala ele na sua máquina, quando vocês tiverem uma impressora, a primeira coisa que você acaba fazendo é colocando qual que seria a sua máquina. Por quê? A máquina, quando ela está em já um bom tempo de mercado, o pessoal, a comunidade já cria todos os parâmetros que a máquina trabalha. Ela necessita de vários parâmetros. Que é o que? É tamanho da máquina, tamanho de medida da mesa, parte de impressão, área de impressão, porque a área de impressão ela é menor do que a mesa, né, o tamanho da mesa. Enfim, uma série de comandos e informações referentes à sua impressora. Então, a primeira parte que você faz é configurar a sua impressora. Por isso que eu até falo, é interessante adquirir uma máquina já com gabarito de mercado, uma máquina que tenha gente, já muita gente trabalhando nela, você já recebe muita coisa dela pronta, né? Então, no meu caso aqui, para vocês verem, uma coisa que eu peço perdão no último vídeo, eu não sabia, quando eu gravo pelo OBS, ele não grava o mouse. Eu fico usando o mouse para apontar as coisas para vocês, espero que vocês consigam entender. Vou começar a falar a posição que eu estou apontando que vocês não vão ver. Bem, lá em cima, então, parte superior, canto esquerdo, vocês vão ver lá escrito ANET ET4. Aquela é a minha impressora, tá, gente? O software também permite que você tenha várias impressoras criadas aqui. Por isso que eu até falei para vocês, se vocês comprarem de impressora e começar a fazer serviço para vocês aí, eu posso simplesmente vir aqui no meu Cura e cadastrar a impressora de vocês. Por exemplo, K1C, tal, cadastro ela. Então eu posso fatiar aqui, já mando o arquivo pronto, vocês recebem aí, põe na máquina e imprime, tá? Então, no meu caso, a minha máquina é a NET 4 já está configurada lá. Na outro campinho, logo ao lado dele, vai estar o tipo de filamento. Eu vou abrir para vocês verem aqui, ó, tá? Então, material. Então, você pode clicar, tá? Ele tem já alguns materiais de algumas empresas, né, mais famosas, colocam aí, ou um genérico. Então, normalmente a gente usa genérico. Quando eu vou lá em cima no genérico, olha lá, ele mostra todas as minhas opções. ABS, ASA, PVH, CPE, enfim, ó, PETG, que é o que eu estou usando, PLA, o PVA e o TPU, o tal do flexível, né? E o TPU. Então ele já traz alguns parâmetros, isso não quer dizer que sejam certinhos, que vai dar tudo certo, mas ele já te dá um passo, um começo do que é utilizado em matéria de temperatura, velocidade e assim por diante, tá bom? Então no meu caso aqui está definido como genérico PETG. Do lado de cá, lá no final, lado direito, tem as configurações. É bem legal esse software também por causa disso, não que os outros não tenham, tá? Quando você passa o mouse em cima do que você quer, ele já te fala o que é esse campinho aí. Por exemplo, o Wall Thickness, né? Ele fala lá, determina como o aparelho, a volta da parede será impressa, né? E assim vai. Então você consegue ver o que é que ele está falando, né? O que é cada campinho. Existe, não se assustem, tá? Aqui, ó, a gente for descendo aqui, ó, olha a quantidade de parâmetro que você pode falar para a impressora. Puxa, Roberto, vou levar essa geração e a outra para ver tudo isso.
Não se preocupe, gente, não usa tudo isso. Aqui tem aqui, mas a gente não usa tudo isso aqui. Quer dizer o quê? Que dá para me fazer uma excelente impressão mexendo só com alguns parâmetros aqui, tá bom? Então, assim, não fiquem preocupados com isso daí. Isso aí é aqueles caras que gostam de, a gente fala escovar bit, né? Contar rebite, aqueles caras ficam lá debruçados, mexendo em cada uma delas para ver o que acontece. Depois eles colocam na internet as modificações que eles fizeram, que eles acharam bacana. Mas a princípio, se você puxar a impressora e o material, a maioria desses parâmetros já estão bem próximo do que você vai usar. Então vou falar dos principais, tá? O principal que a gente tem aqui, ó, profile, tá? O profile é o que? Já traz alguns profiles dos tipos de impressão pela espessura, é baseado basicamente. Então lá a gente vê que ele começa no extra fino, tá? A maioria das impressoras não trabalham com essa extra fina, tá, gente? O mínimo que elas vão começar aí, até as mais modernas, K1 e assim por diante, trabalha com 1, 0,1, perdão, né? Que é a espessura. E vai lá, o fino, normal 0,15, o draft 0,2, e aí a partir do 0,2 você já começa a perder um pouco de qualidade. Como eu falei, até comentei com o pessoal, né? Ontem, nem sei quando vocês vão ver esse vídeo, eu vou falando ontem, mas quando eu fui comer a pizza lá com o pessoal, com o Edson e com o Bruno, eu comentei. A velocidade, a altura da camada, a velocidade ela é a contrária, ela é o oposto da qualidade. Tá? A qualidade, você diz baixa velocidade. Tá? Se eu quero alta velocidade, a minha peça não tem aquela necessidade daquela qualidade, é uma coisa muito simples, é uma caixinha, é um quadrado, enfim. Então eu posso imprimir rápido, então eu vou aumentar a camada. Então ele está mostrando lá, a partir do draft ele começa com 0,3, 0,4 e 0,6, tá? E aí você pode definir depois, você fez um lá, por exemplo, você fez uma, vamos supor, compramos uma impressora, a impressora está lá, a gente configurou para fazer aquela asinha de TPU lá, material. Beleza, acertamos. A gente guarda o profile, a gente salva todas aquelas configurações, tá? E cria um profile. Então eu tenho aí no meu caso três profiles criados, um de PETG, e um de PLA, e tenho dois de PLA e PLA 02 com algumas modificações, tá? Então você cria esse profile para usar no futuro, não precisa refazer toda a configuração, tá bom? Então no meu caso aí ele está setado para 0,2, é uma qualidade boa, não é excelente, mas é boa, e em PETG. Vamos lá, a gente viu aqui, ó, qualidade. Então a qualidade está referindo a. Então ele diz o quê? A altura da camada. Tá? Essa line width, que é a largura da camada aqui, isso vai depender do bico. Você pode, o padrão das impressoras vem com 0,4, tá? Mas nada impede você comprar um 0,2. Fala, pô, eu quero uma qualidade maior nas minhas peças, vou fazer figura, vou fazer bonequinho, caramba. Eu quero um negócio melhor, então seja uma série 0,2. Lembrando, qualidade contrário da velocidade. Se você meter um bico 0,2 na sua impressora, a velocidade dela vai cair. Né? Só um adendo falando que a gente está falando muito de K1, a K1 fala lá que faz 600 milímetros por segundo. Isso é muito rápido, tá, gente? Falando em 3D. Mas não é toda a peça que ela faz, não é toda a qualidade que ela faz, tá? E não é todo o material que ela faz. Isso é um negócio de marketing. Se você estiver imprimindo a 100, 150 milímetros por segundo, se der por muito feliz. Vocês têm uma ideia, a minha impressora, que é mais antiga, tal, para ter uma qualidade dessa 0,2, eu vou imprimir em 20 milímetros por segundo. Tá? Não consigo passar disso. Se eu passar disso, começa a dar problema na minha impressão. Ok? Então vamos voltar lá. Então aqui é a camada, então você vê que essa aqui é padrão, é o seu bico. Não adianta eu colocar 0,2 aqui se meu bico é 0,4. Tá? Próximo parâmetro aqui, paredes. Eu posso definir quantas paredes eu quero no meu objeto. Tá? Então, se eu quero um negócio mais rígido, uma coisa que vai sofrer, eu posso aumentar o número de paredes. No meu caso aqui, eu estou fazendo com 4 paredes. Na hora que tiver o desenho pronto, vocês vão reparar o que é paredes. Tá? Vamos 0,4 de paredes. Tá? O resto aqui, gente, ó, não mexe nada. Quantas camadas você quer de topo e de fundo? Isso é legal também, tá? Novamente, se eu quero uma coisa mais resistente,
Eu posso falar que eu quero com fundo de 4 e superfície de 4 ou 5 ou 6 camadas. Ah, mas que a espessura que vai ter, Roberto? Depende do que você está fazendo lá. Você não está fazendo 0,2 de espessura? Vezes 4. Se faz 0,2 vezes 4, você vai saber qual que vai ser a espessura da tua parede. Ok? Então, olha lá. Então, nesse caso aqui, meu está configurado para 4 paredinhas. Tá bom? Perdão, 4 bottom e layer, né? 4 fundo e topo. Deixa eu tá vendo? Esse negócio de top surface layers, top, não mexe nada. Mexe só aqui, ó, 4. Tá? Top layers, 4. Vou para o próximo, infill. Isso aqui também é interessante, tá? O infill é quanto vai ser a densidade no teu material. Tá? O que você quer lá dentro? Você quer que seja uma coisa muito densa? Ou você quer, ele pode ficar oco, pode ficar vazio. Vai depender muito da tua peça, né? Então você pode definir quanto coisa. No meu caso aqui, como eu estou trabalhando com peças pequenas, tá? Eu posso colocar um infio pequeno também. E vai ficar muito próximo, é muito pequenininha. Agora, se você está fazendo uma peça grande, você tem que já pensar, porque o infio ele vai depender da sustentação da tua peça, como a tua peça foi desenhada, como também a rigidez e o gasto de material. De repente você não precisa ter um infio tão denso, tanta coisa lá dentro, né, para aquela peça. Então você reduz o custo de material, né, que você vai fazer. Beleza? Enfio é basicamente o porcentagem que você vai colocar. Tá? O padrão do enfio aqui também vai depender muito. Eu não mexo muito nisso porque minhas peças não necessitam. Então, meu é linhas. E aqui do lado, ó, linhas, tá? E aqui do lado ele mostra para você os tipos de enfio que tem. Então, vamos voltar lá, aqui, ó, enfio lines, tá? Eu tenho ó, grid, lines, triângulo e assim por diante. Tá? Os tipos de enfio que eu vou criar lá dentro. Eu deixo com lines, tá bom. Tá? Deixe mais nada também. Olha quanta coisa tem de enfio, gente. Né? Material, essa é uma área importante. Você vai falar a temperatura que o teu material vai ser. Geralmente o fabricante já te fala, tá? Vem lá no material. Olha, esse material você vai imprimir a 220 a 240. Por que tem esse range de 220 a 240 ou de 230 a 250? Vai depender da velocidade. Quanto mais veloz você colocar a impressão, mais material você vai despejar, mais quente tem que estar para o material passar pelo bico. Você para colocar a temperatura baixinha e querer que ele vá numa temperatura muito alta, uma velocidade muito alta, não vai dar tempo de derreter o material. Vai começar a forçar o bico ali, começa um barulho na extrusora, né? Começa a patinar. É um negócio comum também. Então você tem que casar isso daí. Segue o que o fabricante falou. Você está ali com baixo. Aí você vai. Isso também você pode ir mudando com o tempo, descobrindo o que a tua impressora pede, tá? Então aqui a gente vai ter aqui, você pode definir temperaturas diferentes para camadas diferentes, tá? E aqui embaixo, ó, Build Plate Temperature, importantíssimo. É a temperatura da mesa de impressão, tá? Da mesa ali, de construção. Então, o que acontece? O material vai ditar também a temperatura da mesa. Por exemplo, o PLA ele trabalha com uma temperatura baixa de mesa. Então, 60 graus na mesa já ele gruda. Já o TPU, o PETG, o ABS, ele já pede uma temperatura um pouco mais alta. Então, o PETG vai trabalhar com 75 graus na mesa, tá? E o ABS chega até alguns aí com 100 graus de mesa, 90 graus para grudar. Vai depender do material. Então isso é importante. Existem umas falhas, já aconteceu comigo, do nada o gnomo ir lá e desligar a temperatura da mesa, desligar a mesa começa a esfriar. Dependendo da peça, vai desgrudar e já era a sua impressão. Tá? Também mexe só nisso aqui, ó, gente. Põe aqui, acabou. Vamos passar quanta coisa. Velocidade, também bastante importante. Qual é a velocidade, né? Ele deixa quebrar a velocidade por área. Isso é interessante. Então, por exemplo, você vê aí, print speed, isso é uma base. Baseado nisso, ele vai criar, tal, mas você pode alterar as outras. Aí tem começa lá, o infill speed é a velocidade da parte interna. A parte interna, você não está muito preocupado com qualidade, você pode fazer ela mais rápido, tá? Aí o wall speed é a velocidade da parede. Nesse caso, é importante, né, você dar uma velocidade um pouquinho menor para ficar mais tranquilo, mais bonita, né, ali fora. Né? Aí vai a parede de fora, a parede de dentro, aí top e bottom, qual a velocidade dos dois?
Travel speed, a velocidade de transição, quando o bico se movimenta de um lado para o outro sem soltar filamento, que às vezes dependendo do desenho, ele vai imprimindo, de repente ele tem que ir lá para o outro lado da peça para imprimir o negócio, volta. Essa você pode colocar, pode ver que está alta, né? Essa é interessante até colocar alta, né? Porque a velocidade que ele vai se movimentar, você ganha tempo, tá? Velocidade das paredes, das camadas iniciais, né? Então, geralmente no começo você coloca um pouquinho mais baixo. E assim vai, gente. Tem um monte de coisa aqui. Basicamente, a gente coloca só nas primeiras aqui que a gente vai trabalhar. Faculta. Travel. Então, isso aqui é a distância, algumas funções no momento que o bico está passeando, ele está saindo de um ponto de impressão e indo para o outro. Isso aqui é importante se calibrar direitinho pelo seguinte. Imagina que ele está despejando aquele filamento plástico, ele está quase numa forma líquida. Quando você sai de um ponto para outro, se você deixa esse filamento lá, ele vai fazer o que a gente chama de string. Ele vai formar uma teinha de aranha entre a peça. Na hora que a peça termina, aparece um troço. Tem que ficar limpando a peça. Para evitar que isso aí aconteça, você tem ela no comecinho aqui, eu vou ligar para vocês verem, ó. Enable Retraction. Tá? O que ele vai fazer? Quando ele vai sair de um ponto para ir para outro, ele vai puxar o filamento para dentro para evitar que esse string, essa teinha, se forme entre um ponto e outro. Tá? Vai depender de material, vai depender de impressora e assim por diante. Tá? Então, normalmente a gente configura a distância, quantos milímetros ele vai puxar esse fio para dentro e a velocidade, tá? Então, aí no caso ele vai puxar 8 milímetros e uma velocidade de 45 milímetros por segundo. Foi o que assim, perdão, foi uma velocidade que eu achei legal, que deu certo para esse material. O PETG, ele é um dos mais chatos com string, por isso ser muito pastoso. O TPU, então, o pessoal fala para desligar o string, cara, porque vai dar caca, o material é muito mole. Então, no final, a peça vai ficar com... Perdão, desligar o string, não, desligar a travel, a enable retraction ali, desliga ele. Porque vai dar string, não tem jeito. Se deixar retração com o TPU, que é mole, não sai nada, sai uma caca de impressão. Vai ficar um. Nossa, ele fica puxando aquele negócio mais. Imagina você ficar puxando um chiclete. Então é melhor formar o string, essas linhas que ficam entre as peças, do que você ter uma impressão ruim. Tá? Cooling. Cooling é a parte o fan. O que acontece? Quando o material sai quente ali, ele tem na cabeça de impressão, ele tem ali um ventiladorzinho que vai resfriar para ajudar que a peça grude uma na outra, né? Que ela se solidifique. Então, cada material também trabalha. Geralmente a velocidade do fan é 100%, né? No primeiro início ele vai ficar desligado, o fã do bico não. Tem dois fãs, vocês vão rever depois na impressora. Vai ter dois fãs, um que vai direto no bico e o outro fica resfriando a cabeça de impressão ali. E esse do bico ele fica desligado para as primeiras camadas grudarem melhor. Depois ele vai resfriando. Normalmente 100%. O material que nem, por exemplo, PETG, às vezes a gente costuma deixar 90% do fã, deixar um pouquinho mais grudento para ele solidificar melhor. Mas, lá vai lá moto. Mas eu coloquei 90% do meu, não mudou em nada. Então eu deixei 100% mesmo. Tá bom? Suporte, isso aqui é uma coisa interessante, tá? O suporte, gente, vai. Perdão, está desligado o meu aqui, eu vou ligar só para vocês verem, tá? O suporte, ele é assim, quando uma peça vai ser impressa, dá uma olhada nos desenhos do lado, tá vendo? É uma tomada de ar, né? Isso aí. Vocês vão ver que tem uma parte dela que vai ser impressa no ar, né? Ela não está presa à mesa. Então, dependendo do ângulo da impressão, ele vai precisar de um suporte, algo que venha da mesa para que a impressão não saia no ar. Então você vai ativar ou não. Se a peça não necessitar, você desativa. De outra forma, você tem que ativar o suporte e definir que tipo de suporte você vai querer. Tá? Então tem vários tipos de suporte, né? Aí no caso está aparecendo o normal e o árvore, tá? E a espessura, enfim, tem vários parâmetros que a gente faz no suporte aí. O máximo bent angle, que é importante, esse aqui, ó, que eu vou colocar. Por quê?
Cada impressora ela tem. Então tem uma ferramentinha que a gente imprime para você começar a descobrir qual é o ângulo que a sua impressora necessita de suporte. No caso da minha, é 65 graus. Quando começa a fazer uma impressão com 65 graus, aí já tem que ter suporte, senão ele não vai aguentar. Tá bom? No meu caso, essa peça não vai precisar, vou desligar ele aqui. Vou desativar o meu suporte. Tá? Forma de adesão, né, na mesa, né, build plate adesivo. Como é que vai grudar isso aí? Existem algumas formas, você cria alguma coisa para ajudar essa impressão. Vamos ver os tipos que tem aqui, tá? Olha lá, são os 3 tipos, tá, gente? Tem o skirt, o brim e o raft, tá? Os mais comuns que a gente usa é o skirt e o brim. O skirt é o primeiro. O skirt, o que você faz? O skirt ele é utilizado para você começar a despejar o material, porque geralmente às vezes começa a impressão e ainda o material não está saindo, ou tem alguma sujeirinha. Então é legal você começar a soltar esse material antes de ir para a peça propriamente dita. Então no skirt você consegue fazer uma linha em volta dessa peça para que ele despeje o material e quando ele partir para a impressora já está com o fluxo legal, tá? O brim ele é utilizado, às vezes você está fazendo uma peça que a área de contato dela é muito pequena com a impressora, né? Então o que você faz? Você cria como se fosse uma sapata, uma área em volta dela para ela grudar melhor. Esse é o brim. Então nas configurações você consegue fazer skirt, qual que é a distância que eu quero? Eu quero que ele comece a desenhar 1 centímetro da peça, né, para não contaminar. O brim é uma coisa, quanto que eu vou precisar de área de brim? E assim vai. Tá? Então, nesse caso aqui eu vou deixar só o skirt, a pecinha não vai precisar de suporte, vai ter uma área boa. Então vamos deixar skirt mesmo, vocês vão ver o que vai acontecer. Tá? Aqui é no caso do Dual Extrusion, a gente não vai falar, no caso quando você tem 2 extrusoras. Tá? E a parte de Special Molds, tem uns experimentais daqui para baixo, que são coisas que você não usa, a não ser que você descubra aí, tá? Então, tudo que vai sendo criado novo vai entrando no experimental. Tá? No meu caso, eu nem olhei aqui. Tem fluxo de compensação da extrusora, algumas coisas máximo, né? Overhang printable, enfim. Tem umas coisinhas aí que vão facilitar alguns detalhamentos, mas não entrei nisso ainda não. Tá? Quando uma coisa aqui no experimental é muito utilizada, o pessoal curtiu, eles jogam ela para dentro desses campos aqui. Beleza, gente? Isso aqui foi só novamente, não é uma aula, uma explanação. Não se assustem com esse buzilhão de parâmetros, tá? A gente usa muito pouco mesmo de tudo isso aqui, no nosso caso. Legal? Beleza, vamos ver como é que eu faço o fatiamento. Então eu ajustei aqui, como o PETG eu já sei, por isso que eu falo. Já sabe qual é o material, como trabalha aquele material. O legal é você determinar também o fabricante, falar, pô, tá indo com material com esse fabricante, mesmo que o outro fabricante esteja muito mais barato, porque se você comprar de outro, você vai acabar tendo que fazer um teste. Às vezes está muito mais barato, mas você vai fazer um teste, não sai legal a impressão. Então eu procurei ficar num fabricante só, um ou dois. Aí quando alguém chega para mim e fala, pô, Roberto, tem o filamento da Printialote tá show de bola, o PLA e não sei o quê. Aí eu vou lá e compro meio quilo, não compro 1 quilo, se tiver meio quilo compro, testo as configurações, se eu ver que vale a pena, preço e tal, senão eu fico fiel àquele que está me dando certo. E aí você fez isso aqui, não precisa mudar mais, tá, gente? Aí não mexe mais. Pode fazer várias e várias impressões. Se não mudou o material, a espessura, o que você quer, só que o pau não vai ficar mexendo toda hora. Então, no meu caso aqui, eu não vou mexer em nada. Eu vou fazer a pecinha aqui, ó. E legal, essa área que está movimentando, que vocês estão vendo aí, é a área da impressora, tá? Quando você determina a impressora aqui, a NET T4, ele já te dá a área dela aqui, ó, que você determinou que eu posso usar. Eu posso usar toda essa área aqui para imprimir, tá bom? Então, o que eu vou fazer agora primeiro? Aqui é como se fosse a minha impressora, a mesa dela. Eu vou jogar a peça aqui dentro. O que eu faço? Vamos lá em Arquivo, lá em cima, Open. E vou achar o STL. Ele está onde? Ele está em Slot Car GT. LEDs. Olha lá. Abri ele. Olha lá. Muitas vezes, olha, já veio direitinho na minha mesa aqui. Olha a pecinha lá na mesa que lindinha. Vamos dar um zoom aqui. Né? Aqui, ó. Tá vendo? Mesma coisa. O scroll, o zoom. Se você clicar com o botão direito, você faz esse pan aqui para ver a peça de tudo quanto é lado, tá?
você clicar no meio do botão do meio, segurar, ops, e puxar, ela muda, tá vendo? Legal, ó, tá vendo? Colocou aqui. A peça tá lá, eu posso fazer agora, já mandar fatiar ela e o caramba. Mas vamos ver o que eu posso fazer com essa peça também. Clico nela, ela vai habilitar essas opções. A primeira dela é movimentação, eu quero movimentar ela na mesa, tá? Vamos ver, eu quero jogar ela para lá, jogar para cá. No meu caso, eu vou deixar ela bem no meinho aqui, ó, bonitinha, tá? Outra coisa aqui, esse é bem legal, cara, é escala. Vamos supor que eu fiz uma peça que nem falei para vocês, que eu poderia fazer um motorzinho lá o blower lá e posso aumentar um pouquinho, diminuir um boneco, enfim. Isso que é legal, eu posso alterar a escala do meu objeto, tá? Então no caso aqui, pô, eu quero que essa peça fique maior. E ela fala para mim, aqui nesse eixo aqui, ó, no vermelhinho, que é o X, ela tem 64. Pô, eu quero o dobro, vai ser um carro maior, a escala 1/12. Eu venho aqui, ó, eu posso tanto colocar a medida, tá? Como eu posso também colocar a proporção. Eu quero 200%. 200. Olha lá, pronto. Ele aumentou minha peça em 200%, tá? E é só mandar imprimir. Isso é muito legal da impressão 3D, cara. É muito bacana. Tá? Eu venho aqui, olha, não quero 100%. Tá? Eu posso vir também, eu tenho uma medida exata. Pô, eu quero que fique com 104 no X. Olha lá, ele aumentou, ó, ele deu 161,94%. Não quero 100% mesmo. Tá lá, tá vendo? Isso a escala é muito legal. Rotação, isso é legal também. De repente você quer rotar a sua peça, quer imprimir de pé, imprimir assim, ó. Tá vendo? Você pode fazer isso. Ou às vezes quando você traz, a pessoa quando modelou, não modelou na base correta, na base X, e a peça vem em pé, vem dessa forma, tá? Então você tem que fazer o quê? Você tem que virar ela aqui, ó, para ela ficar na forma correta. Tá vendo? Beleza? Uma coisa interessante, vamos ver isso aqui, ó, só para vocês verem. Quando você olha a peça por baixo, tá vendo? Tá vendo que ela tem umas partes vermelhas, ó? Isso aqui está mostrando para você que essa área vai ser impressa no ar, tá? Então essa área necessita de suporte, tá ok? Eu vou voltar minha pecinha. Antes de voltar, vou deixar ela aqui. Tem um plugin em cima que eu falei que essa coisa de plugin que não acaba mais. Tem um plugin que eu coloquei na minha que eu achei interessante. São extensões aqui, ó. Aí em cima, extensões, tá? Tudo esses daí. Mas a que eu mais gosto é essa aqui, ó. Auto Orientation. Tá? Então você calcula a opção mais rápida e melhor para imprimir. Quando você calcula, ele vai tentar colocar a tua peça da melhor forma. Que seja rápido, que não precise de suporte, assim por diante. Vamos ver? Tá? Ele está falando que eu não selecionei o objeto. Então o que eu tenho que fazer? Clica no objeto, vou lá, extensão, auto-orientação. Olha lá. Ele colocou já na minha mesa da forma melhor para imprimir. Pode ver que aqueles pontos vermelhos sumiram, né? Porque aqui eu não vou precisar de suporte para nada, tá bom? Vamos voltar lá. Aqui são as instruções mirror. Isso é bem legal também. Você fez uma peça, você quer fazer... Por exemplo, vou dar um exemplo prático. O espelho do carro. Eu não preciso desenhar o espelho direito e o espelho esquerdo. Se eu quero que seja igual, que não tenha um ângulo diferente, o espelho da direita é mais fechadinho. Não, eu quero os dois igual. É só fazer um mirror. Ele vai criar uma peça idêntica, só que como se fosse espelhada. É muito bom isso aqui também. Tá? Aqui são algumas opções de mesh, não vou entrar mais complicado, né? Teria que falar só sobre isso. Aqui você tem uma seleção que você pode definir onde que eu quero ou não. Perdão, aqui embaixo. Suporte hold, blocker. Eu posso, de repente, querer suporte. Quando você faz o suporte da peça, ele vai colocar suporte em tudo. De repente, eu não quero suporte em tudo. Eu vi que, não, ali não vai precisar. Eu vou tirar o que a impressora colocou, o software colocou. Você pode bloquear uma área de suporte. É bem legal. Tá? E custom suporte, suportes customizados. Quando você cria o suporte ali, a máquina, o programa ele faz automático. Mas eu falo, não, eu tenho experiência suficiente, eu sei onde vai colocar suporte. Então eu venho aqui e crio o meu próprio suporte, tá? Eu sou preguiçoso, eu deixo o cara fazer mesmo o suporte, acabou. Beleza?
Bem, gente, falamos bastante aí do coisa, vamos ver como é que funciona agora. Você fez os parâmetros, acertou o local da peça, tá tudo maravilhoso. Você vai vir aqui nesse botão aqui, ó, Slice, tá? Que é fatiar. Clicou, ele vai processar, pronto. Ele te traz aqui, não é exato, tá, pessoal? Mas é aproximado. Os fatiadores de resina, que são outros programas, esse aqui é um fatiador de produto filamento. Fatiadores de impressora de resina é outra história. Esse aqui ele tem um pequeno erro, ele é menor que o de resina. Resina erra para dedéu. Na parte de tempo e peso. Aqui ele está falando que eu vou gastar 21 minutos para fazer essa peça e vou gastar 2 gramas ou 0,61 metros, 60 centímetros de filamento. Tá? Isso é legal para você fazer custos, né? Ou para você ter uma ideia de quanto cobrar de uma peça, ou de quanto tempo você vai gastar com a tua impressora. Tá bom? Então é isso que vai gastar. Eu posso fazer um preview, isso é bem legal. Vamos ver um preview como a peça vai ser feita. Olha lá, gente. Esse aqui é bem legal o desenho. O que, que acontece? Ele mostra em cores diferentes cada parte da impressão. Tá vendo? Lembra que eu falei das paredes? Olha aqui, na parte vermelhinha de fora e essas 3 linhas verdes são as paredes que eu defini aqui nessa barrinha, quando eu ver aqui, ó, walls, vem lá do lado direito, walls, 4, ele faz 4 paredes. Eu vou fazer o seguinte, eu vou trocar para 2 walls. Às vezes, se você trocar um parâmetro aqui, ele pede para você fatiar de novo. Vocês vão ver, ó, 2, pronto, ó, sumiu, fatia de novo. Olha lá, gente, agora, ele só tem 2. Estão vendo? O vermelho de fora e o verdinho só tem 2, tá? Por quê? Porque eu defini que eu só quero 2 paredes, não preciso de 4 nessa peça aí. Mudou alguma coisa? Não. Então, quando você não tem, ó, 21 minutos e 2 gramas, então quando você não tem uma mudança significativa nesses parâmetros, eu prefiro deixar um pouco mais sólido, né? Melhor. Então, vou voltar para 4 aqui, ó. 4, mais, não muda. Algumas modificações que você faz em peças maiores causam efeitos grandes, até de horas de impressão. Peças desse tamanho não vai ter muita diferença. Então, ó, que legal, as paredinhas, o amarelo é o bottom, né? A camada de superfície. O azul aqui é o nosso, tem lá, é o Build Plate Adhesion, né? Ele aqui embaixo, vamos rodar aqui, ó, Build Plate Adhesion, é isso aqui, ó. Eu pedi para ele fazer com 7 linhas, né, para soltar bastante material. Pô, mas 7 é muito, acho que com 5 já fica bom. Vamos colocar 5, olha lá. Olha ver, aqui tem 7, se for contar aqui, ó, tem 7 linhas essa linha, essa volta azul. Vou colocar para 5. Fatio de novo. Olha lá, ficou 5. Mudou alguma coisa? Opa, mudou o quê? Mudou 0,2, né? Centímetros, né? Do metros ali da coisa. O tempo ficou igual, a gramatura igual, mudou a distância porque foi menos material aqui fora. Tá? Mas tá aí. Okay? A gente, ó, no canto lá, vocês não estão vendo o mouse, eu acho que vocês estão vendo o mouse, não sei se vocês não estão. No canto direito vai ter um slice, ali está escrito 24. É o número de camadas que essa peça vai ter, 24 camadas. Se você puxar ela, você vai ver que ela vai descendo as camadas, ó. Olha lá, estou descendo, tá vendo? Aí você vai ver como é que a peça vai ser desenhada. Essa é a primeira camada, ela vai fazer esse desenho, aí ela vai começar a subir, subir, subir e vai terminar lá. Aqui esse miolinho ele vai fazer 2 camadinhas só, né? Eu fiz ele com 1 milímetro, mas o que acontece? Por que você só tem 2 se é 1 milímetro? É esse detalhe, quando você vai fazer peça de precisão, tem que ficar bem atento, tá? Aqui no meio. Por que ele só tem 2, onde o LED vai encaixar aqui, essa parte vermelha? 2 linhas. Pô, você não falou que é 0,4? Eu pedi na peça 1 milímetro. 0,4 com 0,4, 0,8. Então ele sempre vai fazer abaixo daquilo que você pediu. Se ele metesse mais uma linha aqui, ia ficar com quanto? Né? 1,2, ia ficar mais grosso do que você precisa. Então você tem que ficar atento nessa parte quando você vai desenhar peças de precisão absoluta. Tá?
E mais a gente pode ver aqui, ó. Essa parte é um negócio interessante também. Vou movimentar para vocês verem. Tá vendo uns pontos brancos aqui? Isso aqui é a costura, tá? Para nós também não importa muito esse negócio. É onde que vai ficar uma marquinha na sua impressão, tá? É a costura. O que é essa costura? É o momento em que a mesa sobe, que a cabeça de impressão sobe, no caso da minha impressora. Na impressora de vocês, a K1, a mesa vai descer. Então, no momento que ela muda de linha, ela fica uma marquinha. Existe uma função dentro dessas configurações que aqui a marquinha está saindo do mesmo lugar. De repente eu quero que essa marquinha fique aleatória. Cada hora ela sai num ponto. Dá para mim configurar isso. Tá? Isso é muito utilizado em figura, coisas que você quer aquele detalhe, que você não quer que fique a costura, né? Então, mas no nosso caso, mas só para conhecimento, é onde que a máquina pula. Então, isso aqui a gente vê. E aqui embaixo, esse scroll do lado, a gente vê a altura, né? A altura da peça, como é que são as camadas. E aqui embaixo você consegue ver o trabalho do bico, é bem legal, ó. Na parte inferior tem um outro scroll, tá? Quando você mexe ele, ó lá, aparece o fantasma da cabecinha de impressão. É muito legal. Vou dar o play para ver se vocês conseguem ver aqui, ó. Tá bem devagar. Ó lá a cabecinha de impressão, tá vendo? Ela tá desenhando. Como é que vai trabalhar? Ele vai desenhar essas linhas, a linha ali, ó. Consegue ver como é que a impressora vai trabalhar. Ela vai desenhar a linha externa. Perdão. Vou adiantar um pouco isso aqui, ó. Desenhou a linha externa, vai começar a fazer a peça em si. Tá lá, desenhando a peça, tá vendo? Desenha ali, ó lá, vai fazer os dois círculos, vai mudar para o outro lado. Mudou para o outro lado, começou a fazer. É bem legal você ver aí como é que é o desenho, como é que a máquina vai trabalhar, tá? Detalhe, essa visualização aqui necessita de uma máquina com uma placa de vídeo dedicada, uma maquininha mais um pouco poderosa. Então o software esse software é muito leve, tá? Ele funciona em notebooks antigos de boa, mas ele não vai dar essa função aqui, esse filminho da impressora trabalhando. É a única funcionalidade que não tem. Eu até comento isso com o pessoal, porque muita gente falou, pô, Roberto, está ali meu cura aqui, aquela função de eu ver o bico trabalhando não aparece. É por causa da sua placa de vídeo, tá? Ela não vai permitir. Mas vai funcionar de boa em máquinas muito menos potentes. Beleza? Vou parar aqui vamos voltar lá para o preview, tá? Então o slide está pronto. O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que salvar esse arquivo que é pronto para impressão da impressora em algum lugar. Para depois, no meu caso, a minha máquina ela usa um cartão SD. Então eu tenho que fazer o que? Eu salvo aqui no meu HD, vou lá, pego o cartãozinho SD, gravo nele, coloco na impressora e ela sai trabalhando, tá? Algumas impressoras hoje, não sei, vou me informar, esqueci de falar para um amigo meu, se a K1 já vem com Wi-Fi. Você consegue da máquina, que nem se a máquina está ligada lá e o meu Wi-Fi está ligado, eu vou aqui, mando para ela, ela já sai imprimindo. Não sei se ela faz isso. Ou dá para ligar o computador também direto nela e mandar ele imprimir direto daqui, tá? Algumas funções. Normalmente é essa, você joga no pendrive ou conecta o computador direto nela e algumas têm alguns sistemas de Wi-Fi, tá bom? Então o que eu vou fazer agora? Eu vou lá embaixo, ó, no canto inferior direito, Save to Disk, vou salvar no disco, tá? Eu tenho uma pasta aqui que está todas as minhas configurações para impressora, materiais. Ela chama G-Code. Por que esse nome? Que é o nome da extensão do arquivo para impressão 3D e é usado também, acho que em algumas máquinas CNC, tá? É o G-Code. Esse é o código que a máquina vai entender. E o próprio Cura, ele coloca uma extensão com o nome da máquina, né? Assim, com as abreviações. No caso de vocês, se ele fosse fazer esse arquivo,
saía K1, underline e o nome. Ele já coloca o nome da peça. Então tá lá, NetAT4, LEDs, pontos de cor. Vou dar um salvar. Salvei, beleza. Se eu quisesse guardar isso aqui para mexer, quando eu estou fazendo a primeira peça, a primeira impressão, o que eu faria? Eu salvaria o projeto para quando eu imprimir falar, puta, não ficou legal, a velocidade ficou muito alta ou muito baixa, ou dá para aumentar a velocidade. Eu puxo o projeto e altero ele. Nesse caso, uma peça simples não vai dar chabuzo aqui. E já tenho toda essa configuração dos print settings aí definidos. Beleza, pessoal? Agora é pegar o arquivinho, jogar na impressora e esperar o resultado. E quando eu tiver o resultado, talvez o ano que vem, porque agora eu estou imprimindo asas novas, né? A equipe da Asas Novas, da impressora filamenta do Spencei para o ano novo, mas o pessoal das asinhas novas vai ter que ficar virando o ano imprimindo, tá bom? Dando um abraço para vocês aí, um bom ano novo. E quando eu publicar isso aqui no YouTube, que os vídeos ficaram grandes, eu passo o link para vocês. Abraço!